Boa noite, queridos. Eu venho aqui hoje, brevemente, tentar fazer um videozinho estudando com vocês em uma proposta minha, Laudato Si, dentro de um pedido, do Papa Francisco para nessa semana analisar, estudar, conversar sobre a encíclica, que ele escreveu, a Laudato Si. A Laudato Si significa louvado seja, E é uma alusão ao cântico de São Francisco de Assis, Louvado seja meu Senhor, falando sobre a casa comum, que é a terra. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre a introdução no capítulo 1, brevemente, porque eu fiz uma tentativa de um vídeo anterior e ele ficou muito grande. Eu só quero mostrar para vocês a minha Laudato Si, eu imprimi, tá aqui, Então, assim, o que eu achei muito fantástico que o Papa, ele traz nesses primeiros capítulos, nessa introdução nesse primeiro capítulo. Ele trabalha dois conceitos, um de sentido de sistema ordenado, de São João Paulo II, e outro de ecologia integral, de São Francisco de Assis, para trabalhar a sua própria questão, que ele vai falar lá no final do capítulo 1, que é esse ponto de ruptura que se verifica nos dias de hoje, E eu acho muito interessante porque o Papa fala que nós todos somos um, que a humanidade se esqueceu que não somos donos de nada, tudo nos foi cedido, estamos aqui como hóspedes, Nós próprios fomos criados por Deus e deveríamos proteger e estamos degradando, destruindo, Então, assim, que ele vai falar logo no início, ele fala que nós próprios fomos criados, viemos da terra, viemos do pó, e que por isso mesmo a nossa relação com a terra é muito íntima, Nossa casa comum, a terra é nossa irmã, de acordo com a fala, de São Francisco de Assis. Então é muito bonito quando ele fala sobre esse sistema ordenado, quando ele analisa o conceito de sistema ordenado de São João Paulo II. Por quê? Porque ele traz muito à tona também a questão biológica, porque quando a gente estuda a questão da biologia, como funciona um ecossistema? Num ecossistema, cada serzinho ali tem uma função, e a ausência de cada um provoca a falência de todo o ecossistema. E assim é a noção de sistema ordenado de São João Paulo II. Só que dentro dessa questão do sistema ordenado, só existem dois subsistemas, digamos assim. Existe a natureza e o humano, E esses dois subsistemas têm que estar de forma ordenada, em conjunto. É o que São Francisco, antes dele, fala no seu conceito de ecologia integral. O que é uma ecologia integral? É uma ecologia funcional, onde o humano e o natural ajam em conjunto, se complementem, porque é necessária a complementação, Por quê? Porque a degradação do natural é feita pelo humano e compreende antes a degradação do social do humano, Para que tenha acontecido a degradação do natural, antes houve a degradação do humano, do social. Por isso que o Papa, no seu capítulo 1, ele trabalha inúmeras questões compreendidas no âmbito social, que envolvem a degradação do social. E aí ele fala como que é tarefa de todos, é responsabilidade de todos, a proteção dos mais pobres, A proteção da terra, do bem comum, da casa comum, E como que, às vezes, coisas que para nós é tão natural, falta para os mais pobres. E inclusive ele fala no capítulo 1
sobre a mercantilização da água. Foi um tema que me tocou muito, principalmente nessa época da pandemia, né? Porque uma das medidas de prevenção é lavar as mãos. E para nós, água é um bem que por enquanto não é escasso, mas existem países que não têm, existem pessoas dentro do Brasil que não têm acesso à água potável. E aí o Papa fala que é um bem necessário à dignidade humana. É um bem que, atrelado a ele, existem inúmeros outros direitos humanos. Mas tem pessoas que não têm. E este bem está sendo mercantilizado. Ou seja, a falta dele está, em 2020, ceifando vidas. Ele fala isso. E isso me tocou muito, principalmente nessa época, né? Eu fiquei pensando sobre essa questão da mercantilização da água em tempos de pandemia. Mais adiante, um outro tema que me chocou muito também foi sobre a questão do isolamento, né? Que o Papa fala lá no finalzinho, como que ele fala sobre um conceito que eu acho muito interessante, o conceito espanhol de rapidación. O que é o conceito de rapidación? Ele fala que as mudanças estão acontecendo muito rápido e de forma muito intensa. E que essa intensidade, ela está atrelada aí, claro, ao ritmo de trabalho, mas que ela advém do progresso técnico, tecnológico, da globalização, né? Da industrialização. E que isso é nocivo, principalmente nas relações sociais. Por quê? Porque ele é intermediado pela internet, pela mídia. E isso é bom. Isso é bom para as grandes empresas. Por quê? Porque é interessante para elas que nosso ambiente, que a nossa mente se polua. Porque aí a gente não vai ver o que é importante, o que está acontecendo à nossa volta, como o nosso ambiente está sendo degradado, como o nosso eu está sendo degradado, como eu estou degradando o meio ambiente e o meu semelhante, né? Isso me tocou muito, né? Ele fala mais adiante, no finalzinho eu vou citar para vocês um pouquinho sobre isso. Ele fala também sobre... Aí ele, né, mais adiante ele toca nessa questão de que como são indissociáveis o humano do natural, né? E que como eles se degradam em conjunto. E que existe... Aí eu me lembrei de dois pontos. Eu me lembrei de Sebastião Salgado, né? Que foi Eu me lembrei de Sebastião Salgado, que foi um fotógrafo que recentemente deu uma entrevista na TV Cultura, falando que nós devemos nos religar à natureza, né? E me lembrei também do Evangelho, nem sei se é o Evangelho, na verdade acho que foi Paulo que falou, né? Sobre várias questões que tocam a gente de não se ater ao outro, né? Enfim, agora me falhou, mas a prática, lembrei da prática, sobre como que a fé, ela vazia de obras, ela é vã. O Papa fala aqui de um discurso verde. Isso me deixou muito intrigada, porque também eu trouxe para essa época de agora, né? Como que isso gera na gente um torpor. Ele fala aqui, deixa eu buscar para vocês, um torpor, uma alegre responsabilidade, essa ecologia superficial, ele fala. Gera na gente um torpor, uma alegre responsabilidade, né? E, consequentemente, uma noção de que não é verdade, de que uma ação, isso não vai acontecer aqui, ou não é tão grave, então o papelzinho que eu jogar aqui não vai causar um enchente, né? E que tudo vai ficando na superfície, as relações, as ações, né? Então, isso é muito perigoso. Essa ecologia superficial que, consequentemente, gera
um torpor e uma irresponsabilidade, né? É muito perigoso. Me tocou muito essa parte. Aí, só para finalizar, que eu acho que é a grande... esse ponto de ruptura, o Papa fala no final do capítulo 1, ele fala que já vinha se verificando um ponto de ruptura, que esse desligamento, né, que foi também provocado pelo consumismo, né, do humano e do natural, esse ponto de ruptura, essa doença que ele citou lá na sua bênção, Uber et Orbe, e que eu acho que esse link que eu vou deixar para o próximo vídeo, que esse incômodo, né, esse questionamento que ele fala lá no seu capítulo 1, ele fala que, olha, para que se quer preservar hoje um poder que será recordado pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazer? Então, olha só que incômodo. Para que se quer preservar hoje um poder que será recordado pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazer? Então, se é urgente proteger os mais pobres, zelar pela casa comum, e também por mim, pelos outros, pela terra, pelos mais pobres, pelos indefesos, e isso também é função pública. E aí? Quem eu sou? Se eu ajo, se eu não ajo em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Então, eu acho que esse convite do Papa a estudar a encíclica Laudato Si foi fantástico. Eu, particularmente, amei estar aqui essas horas, não somente gravando esse vídeo, mas também lendo essas páginas. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 2, que se chama O Evangelho da Criação. Até amanhã!